Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Mais uma videoaula de ciências. Nós vamos começar com a correção das atividades, tá bom? Página 75. Tá pedindo para colocar VOF e reescrever de modo que ela fique correta. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, porque ao invés de ser alguns poucos alimentos, é uma grande variedade de alimentos. A terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira e a última é falsa, porque um alimento rico em fibras é pobre em fibras, tá bom? O exercício 2 é para associar cada nutriente ao exemplo de alimento. Então, as proteínas: feijão, carne, leite e ovo. As gorduras: óleo, azeite e manteiga. Os carboidratos: mandioca, batata, macarrão e o pão. A número 3 é para ler o texto a seguir e sublinhar: de amarelo, os que forem carboidratos; de azul, os que forem gorduras; de vermelho, o que forem de proteínas; e o verde, os que forem ricos em vitaminas e sais minerais. Então ficou assim: amarelo, pães, arroz integral, macarrão e espiga de milho; o azul, manteiga, azeite, nozes e castanhas; o vermelho, leites e carnes; o verde, frutas, verduras, sucos naturais, tomate e ervas. O exercício 4, existem pessoas que sempre incluem os mesmos alimentos em suas refeições. Por exemplo, almoçando e jantando arroz, feijão, batata frita e um pouco de carne. Avalie se esse hábito alimentar é saudável. Não é saudável. Nós devemos ingerir uma variedade de alimentos que nos forneçam diferentes tipos de nutrientes. E o nosso prato, quanto mais colorido for, mais saudável ele é, né? A letra B: identifique 3 grupos de nutrientes: minerais, vitaminas e sucos. Agora nós vamos falar o momento das refeições. Com o dia a dia, o corre-corre, muitas vezes as refeições não conseguem ser todo mundo da família sentar à mesa ao mesmo horário, né? Só que o momento da refeição, ela começa muito antes de se sentar à mesa, né? Ela começa com o seguinte: quando nós vamos comprar, nós temos de ter os seguintes cuidados: escolher corretamente os alimentos, né? Porque quanto mais frescos, melhor os alimentos. Ao chegar, lavar bem os alimentos, né? Antes de guardá-los. Isso, independente dessa pandemia que nós estamos, já é para ser feito isso, quando a gente chega, lavar bem os alimentos antes de guardar. E prepará-los usando pouco sal, porque o sal ele causa vários males, né? Inclusive aumento da pressão arterial. Quais são as horas certas para se fazer uma refeição? Bom, depende. Modificar hábitos alimentares e comportamento com relação à alimentação é essencial para uma vida saudável. Só que as horas certas de cada refeição depende da rotina de cada família, né? Nós colocamos aqui para ter uma base. A partir das 6 da manhã, o café da manhã. Entre 10 às 11, um lanche da manhã. Esse lanche seria uma fruta, né? A partir das 13, o almoço. Entre 16 e 17, o lanche da tarde. E até às 21 horas, o jantar.
Nem toda a família consegue fazer nessa rotina, mas, por exemplo, nós não podemos ir para a escola sem tomar um café da manhã ou sem almoçar, né? Porque a gente precisa de energia. O processamento dos alimentos. Nós temos, no caso, o milho, né? Nós temos 3 tipos do milho. O primeiro é o milho in natura, do jeito que ele sai da natureza. Ele é colhido e é dessa forma. O de baixo é o enlatado e o mais abaixo é o salgadinho. São exemplos de um mesmo alimento em distintas fases de processamento. Claro que o salgadinho ele não é um alimento saudável, né? A história do processamento dos alimentos, ela tem início a partir da necessidade de muito tempo atrás que a humanidade tinha de conservar os alimentos pelo maior tempo possível. Então isso não foi de um dia para o outro, né? De modo a garantir a sobrevivência em períodos de escassez, como em invernos ou secas rigorosas. Então começou-se o processamento por causa dessa necessidade. O que é o processamento, né? A definição de processamento é dada pelo conjunto de métodos que tornam os alimentos comestíveis. Para quê? Para garantir a segurança alimentar e a conservação dos alimentos por um determinado período. Muitas vezes o processamento de um determinado alimento é indispensável para a garantia que não haverá intoxicação. Então, assim, todas as vezes que nós formos comprar qualquer alimento, nós precisamos verificar a data de validade, né? Porque se a data de validade estiver já vencida, corre um risco de ter uma intoxicação alimentar, né? Os alimentos, eles foram divididos em 3 grupos. Os grupos de in natura, os grupos de processado e os grupos de ultraprocessado, né? Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais, no caso do peixe, né? E não sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza. Eu consigo pescar e assar esse peixe, né? Fritar sem problema nenhum. Os alimentos processados, eles são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar. E o que no caso é o peixe em conserva. E os alimentos ultraprocessados, que eles são processados novamente, né? No caso, um empanado de peixe. Só que aí tem muita adição ou de açúcar ou de sal. No caso do peixe, do sal. Nós temos um resumo, né, dos alimentos in natura, quer dizer da forma que está na natureza. O processado, quando o alimento recebe temperos conservantes para que durem mais tempo. E o ultraprocessado, quando o alimento passa por muitos outros processos industriais, com excesso de sal, açúcar ou gordura. Eu me despeço de vocês, um abraço e vocês terão grandes novidades. Um beijo com saudades.